Hoje, no encontro de ideias pedagógicas, temos a presença do professor Marcus Davi Milpointner, professor de Biologia formado pela Universidade Mackenzie. Atualmente, atua como coordenador de Ciências Naturais na Escola I.L. Peretz, em São Paulo. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado pelo convite, professor. É um grande orgulho de tê-lo aqui conosco, aqui no Professor Sem Fronteiras. E eu quero começar essa entrevista perguntando para você, na sua opinião, qual é a importância que o ensino de ciências tem para o desenvolvimento dos valores humanos? As ciências naturais, a biologia, a química, a física, a matemática associada a elas, faz com que o aluno possa entender o seu ambiente, entender a maneira como o ambiente se desenvolve e, a partir disso, o aluno também é capaz de entender como que ele, fazendo parte desse ambiente, pode intervir no ambiente para melhorar a sua qualidade de vida. A gente sabe que ao longo da história da humanidade, a ciência e a tecnologia nos trouxe muitos benefícios. Em contraposição, também trouxe muito desgaste para a natureza, trouxe muito impacto ambiental e isso precisa ser combatido. E vai ser combatido como? Através do conhecimento. E as ciências naturais fornecem ferramentas para que o ser humano consiga desenvolver melhor essa condição dentro do ambiente em que ele vive. Então você está me dizendo que o processo de humanização se parte a partir do ensino das mais diversas áreas do conhecimento. Exato. Entre eles, as ciências naturais. Exatamente. A gente tem que entender o ser humano de uma maneira holística. O ser humano faz parte do ambiente, o ser humano se relaciona com outros seres vivos e o ser humano se relaciona consigo mesmo. A partir disso, a ciência dá essa característica. Por muito tempo, o ser humano entendeu que ele era responsável pela natureza simplesmente para usufruir da natureza aquilo que ela poderia fornecer. Dificilmente o ser humano se olhou como parte da natureza. Então, os conteúdos de ciências naturais têm essa finalidade de fazer o aluno entender o mundo, mas entender o mundo como ele participante do mundo, e não apenas para tirar os benefícios que a natureza pode fornecer para eles, porque esses benefícios são limitados. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que uma aula de ciências pode desenvolver uma postura ética? Então, esse é um assunto bastante importante nos conteúdos que a gente desenvolve na sala de aula. Quando a gente fala de ética, a gente está falando num conjunto de valores que o ser humano utiliza para tomar as decisões que ele precisa. Numa aula de ciências, por exemplo, numa aula de laboratório, nós podemos criar, numa escala menor, um ecossistema e fazer o aluno entender como que esse ecossistema se desenvolve e que impactos esse ecossistema pode sofrer por causa da ação humana. Por exemplo, nós pegamos um aquário e colocamos ali terra, colocamos ali uma muda de planta, fornecemos um espaço para água e colocamos alguns animais de jardim nesse ambiente. Tatu-bola. Isso. Por exemplo, tatu-bola, formiga, podemos colocar borboletas, podemos colocar pequenos grilos, insetos de maneira geral, e podemos colocar minhocas também. Esse ambiente, ele acaba sendo autossustentável. Por quê? Porque a planta vai absorver a claridade do dia e vai desenvolver a sua fotossíntese. Ao desenvolver a fotossíntese, ela vai produzir oxigênio, que vai ser usado por esses animais na sua respiração. Esses animais, ao respirarem, vão produzir gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser usado na fotossíntese da planta. O ambiente tem água, essa água vai evaporar, essa água pode estar no solo, de maneira que a planta também vai utilizar essa água para fazer a fotossíntese. De maneira que
esse ambiente vai estar em equilíbrio com todas as possibilidades daqueles seres vivos, dos animais, sobreviverem nesse ambiente com a planta. A grande questão é, nós podemos tirar esse equilíbrio. O ser humano pode desequilibrar o ambiente. Uma das coisas é o excesso de gás carbônico que pode acontecer. Então, a gente pode fazer com que o ar entre nesse ambiente, aumentando a quantidade de gás carbônico nesse ambiente. O que isso vai causar? Efeito estufa. Aquele ambiente vai ficar mais quente por causa do acúmulo de gás carbônico. Você está me dizendo que você planeja um terrário. Sim. Tá? E esse terrário estaria hermeticamente fechado. Perfeito. Tá? E no seu desenvolvimento dos organismos que estão dentro desse terrário, você faria uma interferência. Você iria interferir no ambiente colocando mais gás carbônico. Por exemplo, poderíamos colocar mais gás carbônico, poderíamos interferir aumentando a luminosidade nesse ambiente, e ao aumentar a luminosidade nós também aumentaríamos o calor nesse ambiente. Mas aí você não provoca a morte dos organismos? Isso pode acontecer. Daí é que vem a importância desse tipo de aula. Daí é que vem a importância da ética no trato com o ambiente. Quando o aluno começar a perceber que esse ambiente vai estar mais quente, que esse ambiente vai ter pouca água, o aluno é convidado a intervir nesse ambiente. Por exemplo, se aumenta a concentração de gás carbônico, nós colocamos mais plantas, para que essas plantas possam absorver mais o gás carbônico e produzir mais oxigênio para os animais. Então, os alunos vão vendo o desenvolvimento desse ecossistema ao longo de um período determinado de tempo e vão percebendo as alterações que vão sendo feitas nesse ambiente por causa de uma ação antrópica deletéria no ambiente. E aí, o aluno é convidado a pensar, ou melhor, a repensar a sua atuação no ambiente em que ele vive. Quando você faz com que os alunos desenvolvam a capacidade de observar, esses dados, então temperatura, umidade, isso daí você provoca um registro? Sim. Vai anotando registro? Sim. Os alunos, ao observarem o ambiente, eles vão tentar descrever o ambiente na sua melhor maneira possível. Todos esses parâmetros ambientais, como temperatura, umidade, luminosidade, índice de gás carbônico, todos esses parâmetros são analisados pelos alunos a partir dos dados que são recolhidos por eles. Eles fazem tabelas e vão vendo a evolução desse microambiente ao longo de um tempo determinado, como eu falei. Ao perceberem que as alterações começam a prejudicar o modo de vida dos animais, nós temos que intervir no ambiente, porque nós trabalhamos com a vida, nós estudamos a vida. E por conta disso, o conteúdo de ciências é apenas um gancho para que esse valor da ética com relação à vida, o aluno se aproprie dele. Quando nós estudamos biologia, nós estudamos como a vida se desenvolve. E o juramento de todo biólogo é trabalhar em benefício da vida, em prol da vida, para que a vida seja preservada. Então os alunos aprendem logo cedo nas aulas de laboratório a como intervir no ambiente de maneira satisfatória, a preservar a vida do ambiente, porque isso vai fazer com que a vida do próprio aluno seja melhor desenvolvida ao longo do seu tempo. Isso quer dizer que você já começa a ensinar os alunos a terem a capacidade de gestão ambiental. Ele conseguir observar em uma escala menor, e quando ele se tornar um adulto, ele saiba observar o que ele está fazendo, quanto que é a interferência dele no meio ambiente e as consequências que isso pode causar. Exatamente. A gente pega o microambiente e extrapola para um ambiente maior que o aluno está inserido. O aluno está inserido no colégio. Então, no colégio, a gente trabalha questões como reciclagem de lixo, menos produção de lixo, reutilização do material.
O aluno está inserido no seu ambiente doméstico, em que ele também é incentivado a fazer em casa as mesmas coisas que ele faz aqui. O aluno está inserido num ambiente maior do seu bairro, ou da sua instituição religiosa, ou da sua agremiação esportiva, ou do clube que ele frequenta. Então, a ideia do conteúdo de ciências é aproximar esse conteúdo de ciências com a vida do aluno fora da escola. Eu vou lhe desafiar a uma pergunta. Quando você faz esse trabalho, você envolve outras áreas de conhecimento, como matemática, música, artes, você convida os alunos ou os seus colegas professores das outras áreas de conhecimento a lhe auxiliar nesse processo? Sim. Nós não podemos olhar o conteúdo de ciências apenas para ciências. Como eu disse, os alunos estão envolvidos num contexto que é muito mais abrangente do que a sala de aula e muito mais abrangente do que só o conteúdo de ciências. Então, quando a gente estuda, por exemplo, esse ecossistema que a gente constrói no laboratório, as informações de variação de temperatura, as variações de luminosidade são construídos gráficos em que a área de matemática vai trabalhar com os alunos o conceito do gráfico, o que é um gráfico, a leitura de um gráfico. Então, a gente tem visto ao longo do tempo questões de vestibular em que se o aluno não é capaz de ler um gráfico, de interpretar uma tabela, o aluno não consegue bem no vestibular. E mesmo no Fundamental 2, nós começamos com situações muito elementares para desenvolver no aluno este olhar também. Quando a gente fala de destruição do ambiente, nós temos que retomar os conteúdos de história da Revolução Industrial. A máquina a vapor, que trouxe enormes benefícios para a humanidade, também trouxe problemas para o ambiente. Então, nós retomamos o conteúdo de Revolução Industrial, por exemplo, retomamos o conteúdo de história e fazemos uma comparação de como era o ambiente naquela situação e como se tornou o ambiente depois da Revolução Industrial. Um exemplo clássico disso são as mariposas, né? A cidade de Londres tinha uma grande quantidade de mariposas claras, né? Porque elas estavam presentes no ambiente, o ambiente não tinha fuligem, não tinha sujeira, então as borboletas e as mariposas claras eram em grande quantidade. O que foi que aconteceu? Com a vinda da máquina a vapor, uma grande quantidade de fuligem ficou espalhada no ambiente. E essas mariposas claras começaram a ficar destacadas no ambiente, porque as árvores começaram a ficar mais escuras por causa dessa fuligem, dessa sujeira que impregnava o tronco das árvores. O que foi que aconteceu? Um desequilíbrio entre a quantidade de mariposas claras e as mariposas escuras, que começaram a ficar mais camufladas naquele ambiente mais sujo. E esse desequilíbrio, numa pequena escala, faz o aluno perceber a importância da sua atuação no ambiente em que ele está inserido. Isso quer dizer que as aulas de ciências elas são ministradas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Sim, os outros professores são convidados a participar dessas aulas e eu também sou convidado a participar das aulas deles. Por exemplo, quando a gente faz uma saída para o Instituto Butantan, ou para o Zoológico, ou para o Jardim Botânico, o material que os alunos levam para esses locais de visita, o material é feito em grupo, com todos os professores, cada um envolvendo a sua área, fazendo o aluno perceber a importância da totalidade do conhecimento humano no ambiente que ele está inserido, que ele precisa viver e tudo mais. Muito bom. Fico feliz. Eu, como professor de biologia e colega, um grande amigo seu de muitos anos, né? E é um prazer ouvi-lo narrar como é que você procede hoje nas suas aulas de ciências. E ainda mais quando você integra as outras áreas do conhecimento. Obrigado, professor Marcos. O Professor Sem Fronteiras agradece a sua presença. Qualquer coisa, pode mandar e-mails para consultas e até propostas de ideias pedagógicas para carlos@professorsemfronteiras.com.
Não tem o BR, porque quem não tem fronteiras não pode ter BR. Até mais.